Estaremos nessa noite dando continuidade à série de mensagens que preparamos aqui, eu e a pastora Kelly, quando Deus nos proporcionou essa oportunidade de falarmos sobre essa palavra. Então, Deus colocou um tema em nossos corações: Jesus revelado, a vida que transforma. Amém, meus irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Então eu queria que você, sem mais delongas, abrisse aí a sua Bíblia, do Evangelho de João, no capítulo 3, do versículo 1 ao 15. Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 1 ao 15. Amém? Consegue projetar aí, Danielzinho? Foi? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 ao 15. Diz assim a palavra do Senhor: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabes que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe: Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vais. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabe isso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos queridos, nessa noite, refletiremos aqui sobre algo essencial para a nossa vida espiritual. É interessante que a Bíblia nos alerta claramente que, sem nascer de novo, ninguém verá o reino dos céus. Ninguém. Então, se essa transformação, meus irmãos, profunda, nossa religião será vazia e nossa esperança fica sem significados. Perceba que não é suficiente frequentar cultos, subir ao monte, ler a Bíblia, ou ser uma pessoa até mesmo religiosa e cuidadosa. Curiosamente, meus irmãos, quando lemos a Bíblia, Jesus ele não abordou sobre o tema, o nascimento, o novo nascimento, com Zaqueu, com a mulher samaritana e até mesmo com o ladrão da cruz. Ele não abordou esse tema, o novo nascimento, mas ele vai abordar
fiel dos dízimos. Aos olhos humanos, meus irmãos, Nicodemos era exemplar. Mas Jesus, ele vai afirmar que mesmo ele precisava nascer de novo. Por que isso importa, meus irmãos? Porque revela que nossa necessidade de transformação espiritual não depende de quanto somos bons ou até mesmo religiosos, mas de experimentarmos uma verdadeira mudança interior, pastor Luciano, e operar pelo Espírito Santo, que é operada pelo Espírito Santo. E essa vida transformadora, meus irmãos, em Cristo, realmente é o que importa para mim e para você nessa noite. Aleluia. Então hoje, nessa noite, você que está aí do outro lado da live, iremos refletir como você pode, como você pode ver essas verdades que é o novo nascimento. Quero aqui, meus irmãos, destacar 4 verdades importantes. Começando aqui pela primeira, que é a necessidade do novo nascimento. Pastor Léo, por que precisamos nascer de novo? Sem o novo nascimento, meus irmãos, não podemos ser salvos. Nosso coração, ele é inclinado contra Deus. Não temos o poder de mudar as nossas mentes, mudar os nossos corações, os nossos comportamentos. Quando olhamos lá no livro de Jeremias, no capítulo 13, no versículo 23, ele vai ilustrar uma coisa interessante. Como pode, será que pode o etíope mudar a pele do leopardo e as suas manchas? Será que ele consegue? Então poderei vós fazer o bem, estando acostumado a fazer o mal? Será que a gente consegue mudar a cor da nossa pele? Será que eu e você conseguimos transformar a vida das pessoas? Não. Sem essas transformações, meus irmãos, não teremos prazer nas coisas de Deus. Elas serão vistas como entediantes e até mesmo cansativas. Paulo ele vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, ele vai falar: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Não basta apenas, meus irmãos, acreditar intelectualmente em Deus ou reconhecer os seus milagres. Em João capítulo 2, no versículo 23 a 25, bem no finalzinho, vemos que muitas pessoas ali, meus irmãos, creram em Jesus apenas por testemunharem os seus milagres, os seus feitos. Aleluia. Mas, meus irmãos, Jesus, ele não confiava naquelas pessoas. Por quê? Porque ele conhecia os seus corações. Ele não confiava, meus irmãos. A fé genuína não é superficial, mas resulta numa transformação interior que gera uma nova vida, um novo desejo, uma nova direção diante da presença de Deus. E Jesus deixa bem claro para Nicodemos: em verdade, Nicodemos, te digo que quem nasce da água e do Espírito, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus, não pode entrar no reino de Deus. Essa, meus irmãos,
é a profundidade e seriedade do novo nascimento. Aí eu quero comentar com vocês aqui, falar com vocês sobre a natureza do novo nascimento. O novo nascimento aqui, meus irmãos, não depende de sucessos humanos. Não. Nicodemos era rico, sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim. Respeitado e influente, sim ou não? Sim. Mas Jesus mostrou que o sucesso humano não salva ninguém. Jesus ele mostra que a riqueza ou prosperidade não indica automaticamente bênçãos espirituais e salvação. Nicodemos tinha posses, mas ainda precisava de quê, pastor Léo? De nascer de novo. Ou seja, eu e você nessa noite precisamos nascer de novo. Deixar o eu, deixar o orgulho de lado e nascer novamente. Aleluia. Para que Cristo nos abençoe. O novo nascimento, meus irmãos, também não depende de conhecimentos bíblicos profundos. Não. Nicodemos era mestre de Israel. Nicodemos conhecia profundamente as Escrituras de Gênesis e Apocalipse. Ele ensinava o povo. Mesmo assim, Jesus disse a ele: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas. Isso significa, meus irmãos, que conhecer a Bíblia, ensinar ou liderar a igreja, não garante salvação. Eu posso ser o pastor presidente aqui dessa igreja, mas se eu não tiver, se eu não nascer de novo, se eu diariamente não nascer de novo, eu não chego a lugar nenhum, meus irmãos. Essa igreja pode estar lotada, mas se a igreja não nascer de novo, não vai para frente. E é o que falamos aqui: se derrame, busque, ore, clame, porque Deus ele tem algo especial para nós. Aleluia. A verdade aqui, meus irmãos, da natureza do novo nascimento, ela é sobrenatural. É uma obra do Espírito Santo que transforma completamente o meu, o seu, o nosso coração. Então Jesus ele vai afirmar claramente: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Portanto, esse novo nascimento, meus irmãos, não pode ser produzido por esforço humano, mas é uma obra exclusiva e poderosa de Deus. Aleluia. Terceira coisa aqui, meus irmãos, que eu aprendo nesse primeiro tópico, é que não é ser profundamente, meus irmãos, religioso. Nicodemos era um fariseu, um grupo extremamente religioso, que observava rigorosamente a lei, jejuava, dava dízimo e fazia, meus irmãos, longas orações. Mas Jesus mostrou que ser religioso não garante o novo nascimento. Podemos ter uma moral impecável, defender valores bíblicos e frequentar regularmente os cultos, mas ainda, meus irmãos, precisamos nascer de novo. Isaías alerta sobre a religiosidade vazia. No livro de Isaías, capítulo 29, no versículo 13, ele vai dizer que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios, me honra, mas o seu coração está longe de mim. O povo clamava, o povo buscava, o povo honrava a Deus, mas o coração deles, na verdade, estava longe de Deus, estava longe das coisas de Deus. Quarta coisa, meus irmãos, não é ocupar o cargo de liderança na igreja. Nicodemos era um dos principais líderes judaicos.
do Sinédrio, grupo mais influente da religião judaica. E mesmo assim, Jesus afirma que ele precisava nascer de novo. Aleluia. Ter um cargo, um título de liderança, como diácono, presbítero, pastor ou missionário, não vai nos garantir, meus irmãos, a salvação. Não garante. Não garante. O que realmente salva é a transformação espiritual, que acontece aonde? Somente pelo novo nascimento. Como diz Jesus em Mateus capítulo 23, no versículo 27 e 28. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente está cheio de hipocrisia e de iniquidade. Quinta coisa, meus irmãos, não é apenas ter informações corretas sobre Jesus. Confira comigo no versículo 2. Nicodemos, ele aqui reconhece o mestre, ele reconhece Jesus, que é um mestre enviado por quem? Por Deus, e que seus milagres eram o quê? Eram autênticos. Ele tinha informações, meus irmãos, corretas sobre quem era Jesus, mas isso não foi suficiente para a sua salvação. Tiago, capítulo 2, versículo 19, afirma que crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Ter conhecimento correto sobre Jesus não significa automaticamente a salvação. A verdadeira transformação espiritual, meus irmãos, requer de nós nascer de novo, mas nascer pelo Espírito de Deus. Aí quando eu vejo a sexta coisa aqui, a sexta referência, não é apenas uma reforma moral. No versículo 6, Jesus ele disse: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Mudanças morais, meus irmãos, são importantes, sim ou não? Sim. Mas sozinhas não são suficientes para garantir a salvação. Podemos abandonar hábitos ruins e adotar uma vida moralmente correta, mas isso não significa necessariamente um povo, necessariamente um novo nascimento, não. Paulo ele vai explicar em Efésios capítulo 2, no versículo 8 e 9, porque pela graça sois salvos, mediante ao quê? Mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Um novo nascimento, meus irmãos, não é apenas uma melhoria de comportamento, mas uma transformação profunda, sobrenatural, feita por Deus. Não adianta eu aqui estar pregando, eu estar orando, jejuando, se eu não tenho uma vida íntima com Deus. Eu posso ser uma coisa aqui na igreja, dentro da minha casa eu posso ser outra. Nicodemos, ele conhecia as Escrituras. Nicodemos, ele conhecia a fundo as leis. Ele era mestre, ele era professor de teologia. Mas, meus irmãos, ele precisava nascer de novo. Nós nessa noite precisamos nascer de novo. Aleluia. Precisamos ter uma intimidade profunda com Deus.
deixar as coisas velhas lá atrás e prosseguir para o alvo que é Jesus. Então eu te pergunto nessa noite, o que é, meus irmãos, o novo nascimento? Jesus ele explica de uma forma clara, onde ele fala no versículo 5, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que significa isso, meus irmãos, de forma prática, no nosso dia a dia hoje? Nascer da água, vamos lá, é como quando você decide fazer uma grande faxina em sua casa, limpar cada canto e jogando fora tudo que não presta mais. É um símbolo, meus irmãos, de arrependimento verdadeiro. Quando a gente reconhece os nossos erros, os nossos pecados, e pede para Deus nos limpar completamente, deixamos o passado para trás. É o que Paulo diz: morrer para o velho homem e nascer para o novo. Aleluia. Permitindo, meus irmãos, o quê? Uma metanoia. O que significa metanoia, pastor Léo? Mudança de mente. Precisamos, meus irmãos, ter uma mudança de mente radical para viver a vida que Cristo quer que vivamos. Aleluia. Aí vem o nascer do Espírito. O nascer do Espírito, meus irmãos, é algo ainda mais profundo. É quando eu e você deixa Deus realmente transformar o nosso coração. Permitir a transformação de quê, pastor? De dentro para fora. Não é algo, meus irmãos, que você consegue sozinho. Não. Eu não vou conseguir mudar sozinho. Mas é Deus trabalhando em mim, trabalhando em você, trabalhando na igreja, trabalhando no meio de nós. Mudando as nossas vontades, os nossos sentimentos, os nossos objetivos de vida. É como um celular que trava e precisa ser reiniciado. Você precisa de um recomeço completo. Dado pelo pastor Léo? Dado pela pastora Kelly? Não. Dado por Deus, meus irmãos. Para quê? Para funcionar corretamente. O apóstolo Paulo, ele explicou essa mudança de vida de maneira tão simples, meus irmãos. Tão simples. Se abrirmos a nossa Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele vai dizer assim, ó, se alguém está em Cristo, é uma nova pessoa. As coisas antigas ficaram para trás e tudo se fez novo. Também nos lembra que não é pelo nosso próprio esforço, mas pela misericórdia que Deus tem para as nossas vidas, que Ele nos salva e nos renova pelo Espírito Santo de Deus. O novo nascimento, meus irmãos, não é apenas melhorar algum comportamento ou frequentar mais igrejas, não. É Deus mudando completamente quem eu sou, quem você é. Mas como assim, pastor Léo? Ele quer mudar quem eu sou, quem você é por dentro. Ele quer mudar eu e você por dentro. Talvez nessa noite você veja aí uma madeira linda, toda pintada no verniz, linda por fora, mas por dentro você bate, ela é oca, ela é podre por dentro, não presta. É assim, meus irmãos, o ser humano também. Às vezes o ser humano, ele aparenta ser um cara legal,
mas por dentro é podre como um sepulcro caiado. Não presta para nada, não tem sentimento, não ora, não jejua, não busca, arruma confusão aonde vai, briga, ofende. Hoje talvez você perceba, meus irmãos, que precisa dessa transformação verdadeira em sua vida. Talvez você não está tentando mudar sozinho muitas das vezes e não conseguiu, mas Jesus está chamando você aqui nessa noite hoje, assim como chamou Nicodemos, para deixar que Ele faça algo completamente novo e maravilhoso dentro de você, dentro de nós. E nessa noite, meus irmãos, talvez você entrou aqui querendo uma mudança. Então hoje eu vou lá na igreja evangélica Zoe, porque eu preciso mudar. Eu preciso de um novo nascimento. E talvez você, com medo, com receio, ficou meio sentido e fala: Senhor, como eu posso mudar a minha história? Como eu posso mudar o meu jeito de viver, o meu jeito de ser? Talvez você hoje deveria ter um dia estressante. Talvez de domingo para cá, os seus dias têm sido terríveis, passando por dificuldades, passando por problemas. Mas nessa noite, o Espírito Santo de Deus, Ele quer que você nasça novamente. Ele quer que esse velho homem, essa velha mulher se quebre, se desfaça e nasça um novo homem, uma nova mulher. E talvez você entrou aqui nessa noite confuso. Talvez você entrou aqui nessa noite querendo essa mudança, mas tem medo, mas não consegue olhar para frente, fica remoendo o passado, remoendo as dores, as aflições. Nessa noite Jesus te chama para o novo nascimento. Se você quer nascer de novo nessa noite, saia do seu lugar, eu quero orar por você. Se você quer ser transformado pelo Espírito Santo, mudar a sua mente, ter uma mente mudada, a famosa metanoia, mudança de mente, mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de caráter. Deus nessa noite Ele quer fazer de você um novo homem, uma nova mulher. Cadê você? Sai do seu lugar, eu quero orar por você. Jesus, Ele te chama para o novo nascimento. Ah, mas pastor, eu não vou conseguir. O que vai adiantar eu ir na frente? Se eu ainda bebo, se eu ainda fumo, se eu ainda faço coisas erradas. A Bíblia diz, querido, lá em Mateus, Ele vai nos chamar, vai nos convidar, dizendo: vinde como estáis, cansado, oprimido, sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Ele quer aliviar esse fardo pesado que você leva. Mas para isso você precisa nascer de novo. Cadê você? Você que está aí na live, você que está ao alcance da minha voz. Se você quer o novo nascimento, se
você quer algo novo na sua vida, digita aí eu quero. Coloque a mão no seu coração ali onde você estiver, dizendo eu quero. A transformação, meus irmãos, não vem de fora para dentro, mas de dentro para fora. Deus é que quer recomeçar uma nova história na sua vida, na sua casa. Aleluia. Amém? Será que você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra? Que possamos, meus irmãos, nascer de novo. Um novo tempo, uma nova história irá acontecer se abrirmos o nosso coração. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia.